irmãos, a graça e a paz, que Deus abençoe vocês. Vamos para mais uma reflexão. Nós vamos meditar numa porção da Escritura e nós vamos ler o texto de Êxodo, capítulo 32. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10 e também nós vamos abordar aqui também outros textos, tá? Durante esse capítulo aqui. Esse capítulo tem 35 versículos, mas nós vamos ler do verso 1 ao verso 10, mas também nós vamos ir para outros textos aqui, tá bom? Então, abra a sua Bíblia aí em Êxodo capítulo 32, versículo 1 a 10. Nós vamos ler aqui a palavra do Senhor. Diz assim a Santa Escritura: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Verso 2. Disse-lhe Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou. E diz: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Meus irmãos, vamos orar ao Senhor, vamos pedir para que Deus possa falar conosco através da sua palavra. Nós te bendizemos, ó Deus santo, justo, gracioso e misericordioso. Nós louvamos o teu glorioso nome. Ó meu Senhor, tu sabes o quanto nós somos limitados, quanto nós dependemos, nós carecemos da tua graça. Estamos diante da tua santa palavra e nós necessitamos que o Senhor Espírito Santo ilumine a nossa mente, abra os nossos olhos para que possamos compreender as maravilhas da tua lei. Ó Senhor, nós somos dependentes totalmente da tua graça. Então, fala conosco, nos instrui, nos ensina, nos exorta através da tua santa palavra. Que o teu Santo Espírito aplique no nosso coração a tua palavra, que é a verdade, inerrante e falível. Fala conosco, fala com teu povo, o povo que o Senhor resgatou, que o Senhor salvou, que o Senhor libertou. Essa é a minha oração e eu oro por meio de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto é bastante conhecido e o contexto aqui é que o povo de Israel estava no deserto. Eles saíram do Egito, do jugo ali de Faraó e dos egípcios, e agora eles estão peregrinando, eles estão caminhando no deserto. E chega um determinado momento que Moisés, ele vai
se encontrar com Deus. Existe aquele encontro primeiro ali no Sinai, e depois Moisés passa 40 dias e 40 noites com Deus. Ele está ali na presença do Senhor. E chega ao ponto que Moisés diz para Arão e Hur que ficassem com o povo e que ele ia subir para conversar com o Senhor, para ter uma intimidade com Deus. Deus o chama para ter uma conversa com ele. E Moisés vai ali com Josué, mas só Moisés está ali e entra na presença de Deus. Você vai ver isso nos capítulos anteriores. Mas quando chega no capítulo 32, Moisés está com Deus e o povo agora tem alguns empecilhos ou eles ficam impacientes porque Moisés não tinha retornado ainda. Nós vamos ver aqui que esse texto nos ensina. Primeiro nós vamos ver aqui, irmãos, e o texto é bem claro, os perigos do pecado. Veja aí o verso 1. O que é que diz? Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse. Veja, a primeira coisa aqui é que o povo se torna impaciente. O contexto era de dificuldade. O contexto era o deserto. O deserto é um lugar de dificuldade. Deserto é um lugar que muitas vezes falta provisão. Por mais que Deus realizou grandes obras ali, o deserto é um lugar de aridez, de dificuldade. Mas mesmo assim, Deus nunca deixou faltar nada para aquele povo. Deus enviou o maná, as cordonizes. Deus trouxe água para eles. Então Deus não tinha deixado faltar nada. Deus manteve eles, providenciou tudo. Eles podiam estar até no deserto, mas a providência de Deus na vida dele era visível. Eles estavam absorvendo isso, eles estavam vendo isso, eles estavam desfrutando da providência de Deus. Mas chega um momento que eles ficam impacientes. Então veja, Moisés estava no monte, mas o povo estava lá embaixo impaciente. Olha o que é que diz. Vendo o povo que Moisés tardava em descer. Moisés estava conversando com Deus. Moisés estava em comunhão com Deus. Mas o povo estava impaciente. E o que leva a isso? Leva a desconfiar do que Deus tinha feito ou desconfiar de Deus. Olha o que é que diz aí, prosseguindo o verso 1. Ele dizendo, para Arão, levanta-te, Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Veja, meus irmãos, Deus estava conduzindo o povo através de Moisés. Deus estava conduzindo o povo, mas o povo fica impaciente porque Moisés está em comunhão com Deus. Sabe o que isso nos ensina? Ensina que a impaciência nos leva a confiar nas coisas do que confiar em Deus. Deus tinha feito grandes obras, maravilhas, extraordinárias para eles. Mas a impaciência deles fizeram com que ele chegasse até Arão e pedisse para Arão que levantasse e que fizesse deuses que fosse adiante deles. Então, eles queriam trocar o comando de Deus por outras coisas. Deus estava comandando a vida deles, Deus estava direcionando a vida deles, mas eles querem trocar o comando de Deus por outras coisas. Ele queria agora que deuses, outras coisas fossem adiante deles. É bom dizer também que Deus estava guiando eles com uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo, para que eles caminhassem. Deus estava guiando eles. Veja, a impaciência é a falta de confiança em Deus. Quantas vezes, em meio a esse deserto, essa pandemia, essas dificuldades,
Nós estamos impacientes, incertos do que vai acontecer, querendo que Deus faça alguma coisa da forma que a gente quer, do jeito que a gente quer. Moisés não estava fazendo outra coisa a não ser estar em comunhão com Deus. Eles deviam esperar a volta de Moisés e esperar a ordem de Deus, o que Deus estava fazendo, o que Deus estava falando para Moisés, o que Deus estava guiando Moisés, em que Deus ia direcionar Moisés, mas não. Eles quiseram confiar nas coisas, eles quiseram trocar o comando da vida deles, irmãos. Isso é muito sério. Mas além disso, outro perigo em meio a deserto e a dificuldade é a corrupção. Tanto a corrupção do líder como a corrupção do povo. Veja o que é que diz aí o verso 2. Disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Veja aí, Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. E apregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. Veja só, de vez de eles esperarem a ordem de Deus, Moisés descer, eles quiseram fazer as coisas da forma dele, da vontade deles. Primeiro, o líder se corrompeu. O líder escutou a voz do povo. Isso aqui é um perigo. Veja, o líder era Moisés, mas Moisés estava com Deus e Moisés ordenou para Arão que toda a dificuldade que houvesse ali, o povo viesse a eles e eles resolvessem. Então, temporariamente, Arão estava na liderança. E o que acontece? Ele se corrompe, ele escuta o que o povo quer. Arão faz a vontade do povo. Isso aqui é perigoso, irmãos. Quando os líderes fazem a vontade do povo, é problema. O líder tem que fazer a vontade de Deus. Arão devia ter ali cessado, não devia ter feito esse bezerro, que alguns dizem que é um touro, né? que era um deus ali do Egito, chamado Apis, e que era adorado ali pelos egípcios. Então, ele pega e procura ali fazer e faz um bezerro de ouro. Faz uma imagem de escultura. E ali, de vez de ele negar tudo aquilo, porque eles já tinham recebido oralmente os estatutos de Deus, eles deviam rejeitar. Arão devia ter rejeitado a vontade do povo, mas ele faz. E o que ele faz? Ele pega os brincos, pega ali os objetos de ouro e faz uma imagem de escultura para prestar adoração e para prestar culto. Mas veja, a corrupção do povo. Olha o que é que o povo diz aqui. Versículo 4, a parte B. Então, depois que o bezerro foi fundido ali, o bezerro foi feito, ele diz assim, ó. Então disseram, o povo disse, ó, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Veja o que é que o povo faz. O povo troca a forma por que eles foram libertos. Quem tinha libertado eles era Deus. Foi Deus. Deus, com mão poderosa, libertou eles, salvou o povo de Israel. Deus salvou aquele povo, resgatou aquele povo. Mas o povo agora deixa de colocar a salvação nas mãos de Deus e coloca nas suas próprias mãos. Agora eles trocam a forma que Deus operou a salvação.
Foi Deus que tinha operado a salvação. Mas agora eles querem colocar essa salvação por obras humanas. Isso muitas vezes acontece, irmãos. Pessoas que querem dizer que a salvação é por obras humanas. Querem fazer com que a salvação seja por obras humanas. E a salvação é uma obra operada somente por Deus. E aqui eles fizeram isso. Mas também outra coisa, eles colocaram a glória nas coisas humanas, em vez de dar a glória para Deus, porque foi Deus que tinha libertado eles. E eles ali procuram fazer uma imagem de escultura e eles prestam culto, distorcendo toda a verdade de Deus, distorcendo aquilo que Deus tinha falado para eles. Veja o quanto é perigoso, irmãos. Em meio ao deserto, aos sofrimentos que eles podiam estar passando, eles distorcem a forma de salvação do Senhor, atribuindo a coisas humanas, a obras humanas, o que devemos atribuir somente a Deus. Mas além disso, outra coisa também que eles fazem é que eles cultuam a Deus, eles prestam adoração a Deus de forma errada. Olha o verso 5 e o verso 6. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, diante do bezerro, e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Olha o perigo do pecado, irmãos. Primeiro, o líder conduziu o povo à adoração, mas de forma errada. Preste atenção. A primeira pessoa que deve conduzir o povo de Deus a uma adoração correta é o líder. Arão devia ter conduzido o povo à adoração a Yahvé, ao Deus que tinha libertado eles, da forma correta, mas ele levou o povo a uma adoração errada, porque ele diz no final do verso 5, amanhã será festa ao Senhor. As pessoas estavam prestando culto a uma imagem de escultura como se fosse a Deus. Eles estavam adorando a Deus de forma errada, sem discernimento. Isso acontece muito, irmãos. Pessoas que cultuam a Deus de forma errada. Acham que o culto é de qualquer jeito, da mente, da forma que eles querem. Mas não, o culto a Deus, a adoração a Deus, é da forma que Deus determinou, que Deus ordenou. Então, eles estavam adorando a Deus. Eles estavam adorando aquele animal, aquele animal não, aquela imagem de escultura, como se fosse ao Senhor. Adoração de forma errada. O líder e o povo. Mas esse texto também fala sobre a resposta de Deus diante das atitudes do povo. Veja o que é que Deus diz. Verso 7 ao verso 10. Olha o que é que diz. Ó. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Agora Deus fala com Moisés. Primeiro, Deus fala com Moisés
mostrando a sua onisciência e a sua onipresença. Olha o que ele disse. Disse o Senhor a Moisés, vai, desce lá, porque o teu povo... Então quer dizer que Deus estava com Moisés no monte, mas da mesma forma Deus estava ali no meio do povo, observando o povo. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares de forma plena, de forma total, não em partes. Da mesma forma que Deus está em países como China e Itália, Deus também está aqui, da mesma forma no Brasil, onde você está. Ele está de forma plena, ele estava observando tudo. Veja, ele diz, ó, o povo se corrompeu e depressa se desviou do caminho. Ele havia ordenado. Deus estava vendo tudo o que o povo estava fazendo, mas ele diz mais, ó, fez para si um bezerro fudido e o adorou e lhe sacrificou e diz, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Veja aqui, Deus está repetindo o que o povo disse. Deus conhece todas as coisas. Deus é onipresente, onisciente. Onipresente, ele está em todo lugar. Onisciente, ele conhece todas as coisas. Então Deus apresenta-se a Moisés com os seus atributos de onisciência e onipresença. Mas além disso, Deus, ele fala com Moisés e mostra o pecado do povo. Deus estava observando tudo que o povo está fazendo. Isso aqui é importante. Muitas vezes a gente pensa que por a gente estar no quarto ou em qualquer outro lugar, Deus não está nos vendo. Né? Mas não é verdade. Onde você estiver, Deus está vendo você. Deus está ali. Então, você pode esconder as coisas do homem, mas não de Deus. Mas além disso, Deus mostra o pecado do povo. Veja aí, ó, verso 7, a parte B. Olha o que diz. Porque o teu povo que fizeste sair do Egito, né? Ele diz assim, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Veja, o povo se corrompeu e depressa se desviou. O povo se desviou dos estatutos, do caminho que Deus tinha ordenado. Então, qual foi esse caminho? O que Deus tinha falado oralmente para Moisés. Os estatutos, né? Os caminhos que Deus tinha direcionado, a lei do Senhor. Mas vê, fez para si um bezerro fudido e o adorou e lhe sacrificou e diz, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Meus irmãos, o povo de Israel, aquele povo que estava ali, eles quebraram a lei do Senhor. Eles se corromperam, eles se desviaram. Veja, eles quebraram o segundo mandamento. Eles fizeram para eles imagem de escultura, ao qual Deus não tinha ordenado deles fazer. E quando eles quebram o segundo mandamento, já o leva para quebrar o primeiro. Não terás outros deuses diante de mim. Eles quebram o primeiro, o segundo mandamento. Eles quebram o terceiro mandamento. Eles usaram o nome do Senhor em uma falsa adoração. Então eles quebram o terceiro mandamento, né? Que eles tinham que preservar. Eles estavam carregando o nome do Senhor. Eles quebram. Eles quebram o quinto mandamento. Eles não honraram o líder deles. Moisés tinha deixado Arão, mas Moisés estava no monte. Então, eles quebraram o quinto mandamento. Honra o pai e mãe. Só que ali também apresentamos para os líderes. Eles quebraram o sexto mandamento. Eles roubaram a glória que era somente dada para Deus. E deram para a imagem de escultura. Eles roubaram, eles quebraram o sétimo mandamento. Eles quebraram a aliança que fizeram com Deus. Veja, Êxodo capítulo 28. Veja mais um pouquinho aí. Versículo 4. O que é que diz? Diz assim, ó. Êxodo capítulo 28. Êxodo capítulo 24, desculpa. Versículo 8. Êxodo capítulo 24, versículo 8. Diz assim, ó. Então tomou Moisés aquele sangue e os aspergiu sobre o povo e disse,
eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Êxodo 24, versículo 8. Eles tinham feito uma aliança com Deus. Eles tinham concordado numa aliança com Deus. Eles quebram o sétimo mandamento, imoralidade, infidelidade à aliança que eles tinham feito com o Senhor. Eles quebraram o nono mandamento, eles mentiram. Veja, o capítulo 24, o verso 3, o que é que diz? Ó? Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Veja o verso 7. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Vejam, eles concordaram com aquilo. Aí com o que é que eles fazem? Eles mentem, eles quebram o nono mandamento. E eles quebram também o 10º mandamento. Eles não estavam satisfeitos com o Senhor guiando eles e queriam outras coisas para conduzirem a vida deles. Eles cobiçaram. O que é que Eva fez? Eva tinha todos os alimentos ali, todas as árvores. Mas ela foi e cobiçou. Ela começou assim: eu não quero essas aqui. Eu quero essa aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A cobiça é nós termos uma coisa e nós queremos a coisa do próximo, queremos outra coisa. Eles tinham Deus guiando eles. Deus tinha levantado Moisés para guiar eles. Só que eles não queriam isso, eles queriam outras coisas. Vejam, meus irmãos, eles quebraram praticamente toda a lei de Deus. Eles despedaçaram toda a lei de Deus. Eles quebraram a lei. Eles quebraram o mandamento do Senhor. Mas veja aí também o que é que Deus mais fala para Moisés. Veja aí o verso 9 ainda. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é um povo de dura servil. Um coração duro. O coração que estava rejeitando o Senhor. O coração que estava rejeitando aquele Deus que tinha libertado eles. E o verso 10. Deus apresenta agora a sua santidade a Moisés. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Deus mostra a sua santidade, apresentando a sua ira contra o pecado. Dizendo assim: olha, Moisés, deixa agora eu acender, para que eu acenda o meu furor, e consuma todos. O povo merece a minha ira. Esse povo merece a minha punição, a minha condenação. Só que nós vamos ver aqui algo muito importante para nós. E nós vamos ver aqui do verso 11 ao verso 13, meus irmãos, que Moisés faz a mediação. Moisés chega para Deus e o verso 11 diz assim, ó: porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque onde dizer os egípcios, com maus intentos, os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do teu furor, torna-te do furor da tua ira e arrepende deste mal contra o teu povo. Veja, Moisés faz a mediação aqui agora. Moisés era aquele que estava fazendo a mediação entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Os homens tinham pecado, o povo de Israel tinha pecado, tinha quebrado a lei de Deus, mas Moisés clama ao Senhor para que Deus tenha misericórdia do povo. E Deus atende a oração de Moisés. E o verso 14 diz assim, ó: então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. A palavra aqui, arrependeu-se, não quer dizer que Deus muda, né? Deus é imutável. Usa-se essa palavra porque não existe uma palavra que possa ser atribuída a esse procedimento de Deus. Existe uma palavra aqui que pode ser colocada, mas não pode ter tanta certeza com essa palavra, que é retirou-se.
né? Então, posso dizer assim, então o Senhor retirou o mal, né? Deixou de fazer o mal que tinha dito para que exercer para com o povo. Então, o que podemos ver aqui é a misericórdia do Senhor, né? As orações de Moisés não mudaram o propósito de Deus. As orações de Moisés confirmaram o que Deus tinha decretado. Então, as nossas orações não é para mudar a vontade de Deus, mas é o meio de graça ao qual Deus usa para exercer o seu decreto, as suas vontades, né? Deus tinha prometido a Abraão que ia dar descendente para eles, que ia multiplicar, né, a descendência de Abraão. Então, era de Abraão que vinha uma grande nação, era de Abraão. Só que Deus aqui, ele, de vez de exercer a sua ira para com o povo, Deus exerce a sua misericórdia. Misericórdia é a gente não receber aquilo que a gente merece. O que é que o povo merecia por quebrar a lei? A ira de Deus. Mas o povo não recebe a ira de Deus. E Deus tem misericórdia do povo. Mas também veja aqui outra mediação de Moisés. E aqui mostra a mediação e a reconciliação. Olha aqui o verso 30, o que é que diz? No dia seguinte, disse Moisés ao povo, vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não risca-me, peço-te do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Veja aqui que Moisés faz essa mediação. Veja aqui que Moisés procura reconciliar o povo com Deus, apresentando ali a propiciação, apresentando ali propiciação é aquela oferta para aplacar a ira do Senhor. É uma oferta para satisfazer a ira do Senhor, para que Deus não venha com ira e acabe com o seu povo. E Moisés estava disposto até a entregar a sua própria vida. Ele só risca do meu livro. Risca do livro. Então, ele estava disposto a morrer pelo seu povo. Mas entenda uma coisa, ele entra nessa mediação e essa reconciliação. E para finalizar, para irmos para a aplicação, isso aqui aponta para Cristo, né? O que é que nós merecíamos? Nós merecíamos a ira de Deus. Nós quebramos a lei dele. Nós não cumprimos a sua lei. Mas Cristo veio. Ele fez essa mediação. Ele é o único mediador. Ele reconcilia o homem com Deus. Ele salva o seu povo por meio da sua morte, da sua vida perfeita, da sua ressurreição, da sua ascensão, de toda a sua obra. Jesus é aquele que reconcilia. Jesus é aquele que faz essa mediação. O que podemos aprender aqui com algumas aplicações? Primeiro, o que podemos aprender aqui é que devemos confiar no Senhor, mesmo que aparente que Ele está demorando em nos socorrer. O povo ficou impaciente, o povo ficou inquieto, quiseram resolver das suas próprias maneiras. Mas nós devemos confiar no Senhor, mesmo que isso possa aparentar que Ele esteja demorando. O povo disse, ó, Moisés está tardando, ele está demorando. Então, diante de toda essa situação que nós estamos passando, meus irmãos, devemos confiar no Senhor, que Ele vai nos socorrer na hora certa. Essa deve ser a nossa confiança. Segundo, nós também aprendemos aqui o quanto o pecado corrompeu a natureza humana. A adoração de forma errada, ídolo no coração. Nosso coração é cheio de ídolos. Nós não podemos estar aqui adorando uma imagem de escultura, mas quantos ídolos tem o nosso coração?
o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Mas veja o quanto o pecado corrompeu totalmente a natureza humana. Ao ponto de nós quebrarmos toda a lei de Deus e não cumprirmos. Outra coisa também que nós podemos ver aqui é que o ser humano, o que o ser humano merece pelos seus pecados. O que é que o ser humano merece pelos seus pecados? É a ira de Deus. Nós merecemos a ira de Deus. Nós merecemos a punição de Deus. Nós merecemos o inferno. A punição porque quebramos a sua lei, quebramos a sua aliança. É isso que nós merecemos, mas também nós aprendemos aqui o quanto Deus é misericordioso e o quanto nós precisamos de Cristo. Nós precisamos de Cristo através da sua mediação, através da sua reconciliação. E isso tudo nós vemos através do seu sacrifício. Meus irmãos, o quanto nós olhamos para os nossos pecados, o quanto nós vemos, o quanto não obedecemos a Deus, a nossa natureza, nós vemos tudo isso, nós também observamos o quanto nós dependemos de Cristo. Cristo é o nosso mediador. Sem Cristo, o ser humano é perdido. Só Cristo pode reconciliar através do seu sacrifício. Ele recebeu toda a ira de Deus. Ele recebeu toda a punição de Deus no lugar do ser humano. Isso é misericórdia, isso é graça, isso é amor. Deus fez uma obra maravilhosa. Nós merecíamos a ira, mas Ele enviou o seu Filho. Deus se encarnou e morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele reconciliou o seu povo, Ele reconciliou o ser humano com Ele. Isso é misericórdia, irmãos. Isso é conforto para nós. Quão maravilhoso é a obra de Cristo. Que Deus possa aplicar essa mensagem no seu coração. Que o Espírito Santo aplique essa mensagem no seu coração. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.